Olá a todos, este é um trabalho do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão e do Departamento de Engenharia Química. O título consiste no cálculo do equilíbrio líquido-vapor pela metodologia da minimização da energia de Gibbs, com a bolsista Mariana Silva Mello e seu orientador Walter Nunes Trindade Júnior. De maneira introdutória, vimos que cerca de 70% dos custos dos projetos na indústria química estão relacionados diretamente com as unidades de separação e também de purificação, cujos fundamentos são baseados justamente no particionamento diferenciado de cada componente entre as fases do equilíbrio químico. Assim, dentre os vastos processos, destaca-se a produção de combustíveis, a qual urge por um levantamento de dados de equilíbrio para os interesses das simulações e também para a comparação entre os modelos termodinâmicos baseados na literatura. Para o equilíbrio de fases são necessárias certas condições, como a igualdade entre as constantes de interesse, podendo ser a temperatura, a pressão, dentre outros, e também uma análise como o problema da minimização de energia de Gibbs. Para o cálculo, são considerados dois estágios, um relacionado à quantidade e composição das fases e outro baseado na estabilidade dessas. Como objetivo, temos a determinação da função objetivo e as restrições do problema, escrita em linguagem de programação Python, para o cálculo do problema por otimização determinística, calcular o equilíbrio de fases líquido-vapor, através dos parâmetros, propriedades e dados experimentais coletados do autor citado, e analisar os desvios resultantes dos dados calculados pela modelagem com a bibliografia encontrada. De maneira metodológica, vimos que o modelo termodinâmico apresentado é um NRTL para energia de Gibbs em excesso, e o cálculo do coeficiente de atividade das espécies em uma mistura de gama-valerolactona e acetato de etilo. Vimos como metodologia também a otimização em Python, com o desvio da idealidade no processo de divisão de fases na mistura líquido-vapor e a utilização de algumas bibliotecas de programação. Para os parâmetros da simulação, utilizou-se, portanto, a capacidade calorífera, ou CP, através do seguinte polinômio, sendo necessária a busca pelas variáveis A, B, C e D, a fim de satisfazer esse polinômio, e também a sua aplicabilidade na simulação do software GeoGebra, que, por sua vez, combina variáveis como a geometria analítica e a álgebra para finalidades com a modelagem de alguns sistemas. Para os parâmetros, utilizamos o cálculo de pressão e saturação e também o fator de não aleatoriedade adimensional, sendo utilizado tanto a literatura quanto os cálculos baseados em software. Como resultados, são apresentados a relação dos valores experimentais presentes na literatura com os simulados, utilizando a variação da temperatura e a programação. Assim, a tabela 3 correlaciona os dados experimentais com os simulados para os compostos na fase líquida e vapor, sendo a primeira coluna a temperatura variável e nas demais apresentadas as variáveis líquido e vapor para os compostos gama-valerolactona e acetato de etilo. Temos também a temperatura baseada na literatura X1 e X2 para as frações molares na fase líquida e Y1 e Y2 para a fase vapor. Assim, ambas figuras são apresentadas o gráfico da fase líquida para ambos compostos. Na figura 5 e 6, vemos a fase vapor. Os gráficos apresentaram retas em discordância com os pontos, com a possibilidade da decorrência do algoritmo de resolução do problema de otimização ter alcançado mínimos locais. Logo, são necessárias, portanto, algumas estimativas iniciais, sendo essas bem escolhidas para poder começarmos a elaboração dos cálculos. Como conclusão, vimos que o trabalho exposto determinou a função objetiva e as restrições do problema, evidenciando a minimização da equação da energia livre de Gibbs para as fases líquido e vapor dos dois componentes químicos. Vimos também os desvios da realidade resultantes da simulação, exprimindo a superioridade da precisão de valores do composto gama-valerolactona durante a fase líquida e a sua inferioridade na fase vapor, sendo a recíproca também verdadeira para o elemento acetato de etilo, sendo cabíveis, portanto, algumas aplicações futuras para diferentes sistemas químicos industriais. A sugestão apresentada consiste no cálculo dos valores do número de mínimo de Gibbs e a comparação com a metodologia com outro algoritmo de resolução e o problema de minimização não linear. Gostaria, portanto, de agradecer a todos pela participação e obrigado também pela oportunidade em tal evento.